E aí galera, tudo certo? Bom, hoje eu vou fazer a troca das pastilhas de freio dianteiras da Daytona 675R. Então temos aqui, no caso da Daytona, aquela pinça que é em bloco. Ela não tem aquele eixo que passa e segura no meio as pinças, as pastilhas, né? É um bloco único, Brembo, coisa mais linda, ó. E aí é o seguinte, teoricamente é uma função aqui bem tranquila de fazer. No último trek, acredito que eu tenha ficado sem freio, não tenho certeza se chegou no ferro mesmo as pastilhas, mas hoje eu vou remover aqui. Comprei as pastilhas novas, que são as EBC HH sinterizadas. Essas aqui são as mais indicadas assim para quem tem uma tocada mais race e tal, para quem vai andar na pista. Não que eu tenha uma tocada race, mas vou usar a moto na pista, então exige bastante dos freios. E essa aqui tem um coeficiente de temperatura bem elevado, é mais alto que as Brenta, que as Potenza. Então acredito que depois da CBC aqui, pode ter alguma outra marca boa, mas acho que depois dela vem as Brembo. No caso as Brembo é quase o dobro do valor. Mas enfim, vou fazer a troca aqui. Basicamente, para conseguir fazer a troca eu preciso afrouxar esses dois parafusos, remover o pistão aqui, né? Remover a pinça de freio, e aí eu consigo remover as pastilhas. Então, se tudo der certo, vocês vão ver o processo aí. São o parafuso é Allen, são só esses dois parafusos aqui mesmo, tá? Ele tem um torque específico depois para apertar, mas eu não lembro qual é. Provavelmente não vou utilizá-lo porque não tenho torquímetro, mas enfim, ó, já afrouxei ele antes. Aqui estão eles. A gente remove os dois aqui e puxa a pinça. Tem que ter muito cuidado aqui na hora de puxar a pinça, porque ela bate levemente na roda, então tem que dar uma cuidada. Acho até que eu vou passar uma fita aqui, uma isolante, só para caso bater não causar nenhum risco maior na roda, né? Ó, os dois removidos. E aí, ó, a pinça já vem. Eu vou colocar uma fitinha aqui só para não dar maiores problemas e não marcar a roda. Esqueci a fita isolante. Vou fazer com um pano mesmo. Comprei um limpa-freios aqui. Eu vou passar meio geral aqui no sistema só para manter ele limpinho, bonitinho. Tem uma manha aqui que é o seguinte, ó. Eu vou deixar a chave aqui. Ó, deixar a chave. Dei uma pressão na chave só para os pistões saírem para fora. E eu consegui dar uma limpada. Uma dica, né? Essa função de abrir as pinças assim, fechar os pistões, né? Para pinça abrir com a chave, que nem eu tava fazendo aqui, é muito importante que se faça com a pastilha antiga, né? Porque isso aqui dá uma moída nas pastilhas. Bom, agora, ó, o que eu tô vendo aqui, que na verdade não acabou a minha pastilha. A pastilha de freio não acabou. O que aconteceu? Pela coloração, provavelmente uma pastilha de qualidade ruim, de metal não sinterizado, né? Metal, sei lá quais metais que utilizam, mas não é o sinterizado provavelmente. E ela não aguentou a temperatura, por isso que se utiliza. Aí o cara vai falar assim, mas
não precisa comprar um freio tão caro, eu não sou piloto, não sei o que. Cara, é isso que acontece, ó. Basicamente, eu sempre optei pelas EBC, porque quando eu fui comprar a primeira vez, o cara me falou, ah, essa aqui tem um coeficiente de temperatura maior, aguenta maiores temperaturas. E beleza. Aí eu pensei até quando eu fui comprar essa, eu pensei, ah, não vou gastar, pegar uma Brenta, que é metade do preço. Ainda bem que eu não peguei, olha só, a pastilha não acabou. Ela basicamente não aguentou mesmo a temperatura da frenagem na pista. Foi basicamente isso que aconteceu. Então fica aí até a prova, ó. Vale a pena investir em pastilha de qualidade, em pastilha sinterizada, de uma marca decente. Tá aqui, ó. Esse marcadinho aqui da pastilha comida não foi de abrir, foi de usar, ó. Ela provavelmente, ó, isso aqui tudo, essa parte aqui lateral, ó, essa partezinha aqui que tá comida, não foi da chave agora, foi de uso. Então ela provavelmente só não aguentou mesmo, só era uma pastilha de qualidade ruim. E bom, em comparação, né, entre as duas aqui, tinha metade de material ainda nessa aqui, acredito eu, tá? Não tava tão comida. E essa aqui é a EBC nova que eu vou colocar agora. Eu apanhei um pouquinho pra conseguir colocar, até entender como é que o clipezinho ficava ali. Aí eu fui olhar na outra, consegui olhar e coloquei. O esquema é eu colocar essa parte do clipezinho aqui, ó, bem pra baixo, encostada aqui na pinça. E aí tu vem e coloca as pastilhas aqui, e aí elas vão encaixar e fazer um cliquezinho. E aí tá tudo certo. Ó, eu vou tentar colocar de volta no lugar aqui agora. Eu deixei bem aberto aqui a pinça. E aí vou utilizar o paninho novamente para evitar maiores problemas. E tá no lugar, ó. Esse lado aqui tá tudo certo, tá perfeito já. Então partimos pro lado do que tem o sensor do ABS. Não tenho torquímetro à disposição, eu vou dar o torque enfim, vou dar um torque ali nos parafusos. Na dúvida, quem for fazer essa função, faz com um torquímetro, vai ser mais seguro, né? No meu caso aqui, trocadas as pastilhas, é importante também verificar aqui, né? Enfim, apertar os parafusos, cuidar esse cabo do ABS aqui. E é extremamente importante, quando colocar as pastilhas, ela dá um leve clique quando tu encaixa ela nesse metalzinho aqui. Esse metalzinho, a posição certa é assim, ó. Antes de tirar as pastilhas, olha como é que tá a posição desse metalzinho aqui, que ele é uma trava das pastilhas. E aí tu deixa exatamente como você está vendo aqui, ó. Ele fica firme, ele não fica mexendo, não fica solto, fica bem firme. E é isso, ó. Ficou firme dos dois lados, colocou ali, deu o torque, era isso. Aí testa, obviamente, né, antes de sair para andar mais forte, né, dar uma testada aqui. Enfim, eu vou ligar a moto depois, vou mover ela, dar umas freadas para ver como é que ficou mais ou menos. Mas era isso, galera, processo bem simples, só requer um pouco de cuidado ali para não riscar a roda, dar uma limpada na pinça, né? Esse é basicamente o maior problema, assim, mas é uma manutenção bem simples de fazer, bem tranquila de fazer. Acho até que é mais fácil do que
na pinça que não é da 675R, que é a mesma pinça da 675R da Street, que ele tem um eixo aqui, 2 eixos aqui, e aí tu precisa tirar com uma Allen também, e eu tive problema na minha Street naquele eixo. Aqui é 2 parafusos, removeu, troca a pastilha ali, cuida com um clipezinho e era isso, bota de volta, testa e laço. Um detalhe muito importante que eu esqueci de verificar antes, mas é muito importante ver, ó, é esse cara aqui, ó. Quando tu trocar a pastilha, muda o nível do fluido, porque é a pastilha que no fim das contas faz subir ou descer o fluido, né? Se o sistema tá todo ok, conforme a pastilha vai gastando, o fluido vai descendo. E aí quando tu colocar uma pastilha nova, eu andei fazendo o seguinte, eu andei trocando o fluido, e aí eu coloquei até onde eu achei que, né, tava bom. Só que quando eu coloquei a pastilha nova, obviamente ela tinha mais material que a anterior, e aí ela fez o fluido subir. E aí é bom dar uma olhada se o teu fluido não tá meio no limite, que pode ser que tu dê muita pressão aqui no compartimento e aí acabe vazando. E aí esse fluido aqui, ele derrete tudo que ele cai assim, ele derrete e mancha. Então dá uma cuidado nesse cara aqui. Valeu, senhores, é nóis e até o próximo vídeo.